Universitária FM Agenda Cultural. Nesta quarta, o Instituto Cervantes realiza mais uma edição do Espaço Feminino, a partir das 7h. O evento é dedicado à cultura feminina através de mostras de filmes dentro do Instituto, localizado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Derby. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do auditório. O Teatro de Santa Isabel recebe nesta quarta a Banda Sinfônica do Recife a partir das 8h. Sob a regência do maestro Nenel Liberalquino, o grupo apresenta um repertório que une desde homenagens a Elvis Presley a versões de trilhas sonoras do cinema. Ingressos gratuitos na bilheteria do teatro a partir das 7h. Universitária FM Agenda Cultural. Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva. A política de saúde do governo Bolsonaro tem sido alvo de críticas por parte da sociedade. O corte nos investimentos provocado pela Emenda Constitucional 95, aprovada pelo governo Temer, ganha reforço com a proposta do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, de desvincular os recursos do Orçamento Geral da União. Além disso, as decisões do governo até agora atingiram duramente os setores que mais precisam de proteção social, com a redução do programa Mais Médicos, a municipalização da saúde indígena e o retorno dos hospitais psiquiátricos na área da saúde mental. Por isso, o programa de hoje pergunta: qual é a política do governo Bolsonaro para o SUS? Para debater e responder essa questão, estamos recebendo a docente e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Islândia Carvalho. Olá, Islândia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos também com a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Pernambuco, Liana Araújo. Oi, Liana, seja bem-vinda. Oi, Paula. Obrigada aqui. Muito prazer também estar aqui. E também estamos com a professora Heloísa Mendonça, professora de Medicina Social da UFPE. Bom dia, Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia, Paula, bom dia às companheiras que estão aqui no programa e bom dia aos ouvintes desse belo programa que é o Fora da Curva. Quem quiser participar, enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, eu acho que para a gente começar, a gente podia perguntar a pergunta que é o nosso tema principal, né? Qual é a política de Bolsonaro para a saúde? Heloísa. Veja bem, há uma voz corrente de que o governo e seus ministérios estariam a tal ponto desorganizados que as coisas não se sabe muito bem o que é que está posto na pauta, né, da política. Eu gostaria de chamar a atenção que algumas medidas que vêm sendo divulgadas e implementadas, elas fazem, sim, parte de um projeto, eu não diria um programa, mas de um projeto de governo. Na verdade, a gente não tem um programa estruturado nos moldes tradicionais de um programa, mas projetos de governo e várias medidas que estão sendo divulgadas e algumas postas em ação, né, você acabou de mencionar algumas, né? Essas medidas fazem sim parte de um projeto, né, muito claro e voltado eu diria, a uma reorganização do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Recentemente o ministro fez uma longa entrevista em grandes jornais do país, não é?
e ele dizia que ele estava arrumando a casa. Eram 3 meses de governo, nesses 3 meses ele não tinha muita coisa, mas que ele estava arrumando a casa. Neste arrumar a casa, algumas questões importantes já estão sendo colocadas e algumas delas implementadas, e a gente vai discutindo no programa. Sim. Liana, como é que você vê essa? Que política é essa? Primeiro que eu acho que é intencional, é estratégico, apesar dele ter falado muito pouco a respeito disso na campanha, né? Mas aqui, já assumido a presidência da República, já está colocando em prática a visão que ele tem do que deve ser a saúde. E o que passa para toda a população é que existe políticas, existe toda a organização da saúde no Brasil, que é uma luta muito antiga, que teve culminância na criação do SUS, né? E uma luta muito ampla, que agrega todas as organizações de saúde, todos os movimentos sociais. É uma luta popular e que está tentando desconstruir isso, como se não houvesse nenhuma política, nenhuma luta popular em relação à saúde, e que isso está um caos. E isso não é verdade, né? A intenção do governo, a política que ele quer implementar é uma política privatista que tira recursos da saúde, que privatiza quando quer fazer consultórios populares, sair dessa... desmontar o SUS, né? E estimular que as pessoas partam para os planos privados de saúde, né? Vamos entender como funciona melhor essa questão ao longo do programa. Islândia. Exatamente. Eu concordo com a Heloísa, né? E fico feliz em a gente poder estar falando isso para o ouvinte. Existe sim uma agenda, ela está posta. Desde o golpe, quando foi colocado a Ponte para o Futuro, quem lê o documento, e eu convido as pessoas a baixarem na internet, vai ver que tem ações que ainda hoje elas estão sendo reforçadas, e eu acho que uma coisa mais grave, que é uma pauta também conservadora. Né? Se a gente olhar para a história da saúde, a gente sempre foi um espaço que fez um debate multicultural, hoje crescemos na discussão, por exemplo, de qual a influência, principalmente na saúde, das questões da desigualdade, de raça, e isso é uma pauta que está retroagindo, né? Mais recentemente a gente viu isso no programa da HIV, que foi um programa que foi sucesso no mundo inteiro. E, recentemente, a gente teve uma abordagem conservadora, inclusive implicou que algumas ações que vinham sendo desenvolvidas fossem impedidas, né? Então, além disso, a gente já está vendo um retrocesso em alguns avanços que a gente fez no que se refere a ações de promoção, de prevenção da saúde, os mais médicos, né? Que é outra pauta também. Eu considero conservadora porque é no sentido que a gente vinha discutindo como é que você traz, não era só trazer o médico cubano, mas era discutir a forma do cuidado, né? Como é que Cuba hoje pensa a atenção primária. Então, a gente tem vários estudos, por exemplo, que mostram que esses profissionais, eles tinham um diálogo com o usuário da atenção da saúde, da estratégia de saúde da família, muito mais acolhedora, e isso, em alguns municípios, inclusive, possibilitou o diálogo entre os profissionais. Essa também foi uma pauta que ela retroagiu, né, para conservar um modelo médico que a gente tinha, que eu considero antigo. Enfim, tem várias questões que, ao decorrer do programa, a gente pode ir aprofundando, né? Então, existe uma agenda posta mesmo. Sim, vamos começando. Acho que eu queria que vocês citassem, assim, o que é que a gente pode chamar a atenção. Vamos lá, ponto a ponto, Heloísa. Quer começar? Eu começo e depois as colegas vão aprofundando. Veja, nessa entrevista recente do ministro, que comemorava os 100 dias de governo, ele já deixava claro que está tratando de uma reforma administrativa interna no Ministério. Nessa reforma administrativa, ele vai criar novas secretarias
e algumas outras vão desaparecer. A primeira secretaria que chama bastante atenção, que vai desaparecer, é a Secretaria Estratégica do Ministério da Saúde. Essa secretaria é exatamente a ela que fica afeta, né, toda a questão da participação popular. Então, essa secretaria vai desaparecer. Indaga-se, por que a secretaria, a quem diz respeito à participação popular, ela tem que desaparecer do novo organograma do Ministério da Saúde? Bom, mas esse é um ponto que está colocado, está posto isso aí. O ministro diz também nessa entrevista que o Ministério vai priorizar, né, toda uma conversa muito antiga no âmbito da saúde pública, que é a introdução, finalmente, de um prontuário virtual, né, em toda a rede básica e na rede hospitalar, etc. e tal. Isso é uma questão muito antiga, tem sido bastante discutida, mas o fato é que técnicos do Ministério da Saúde desenvolveram nos últimos anos, não é, um software próprio do Ministério, que é o software da atenção básica, o SUS da atenção básica, e isso, por várias razões, falta de recursos e tal, isso não foi definitivamente implantado. Agora, o Ministério está dizendo que vai priorizar, mas vai priorizar porque ele está criando uma secretaria de informática, de informação, de tecnologia da informação, e isso será entregue a empresas privadas. Está sendo criado, aliás, já foi criado, desde o governo Temer, o PIUBS, o Programa de Informatização das Unidades da Atenção Básica de Saúde. Isso será entregue a empresas privadas, por um custo altíssimo. Em 2018, calculava-se que o repasse inicial seria de 500 milhões e, posteriormente, mais 3 bilhões a cada ano durante 5 anos. Foi tão escandaloso que o Tribunal de Contas da União, entendeu, botou a mão nessa história e barrou isso em 2018, né, e suspendeu o desenvolvimento, a implementação do PIUBS. Mas é assim, quer dizer, se suspende uma Secretaria de Participação Social, mas se abre as portas, entendeu, para a empresa privada quando o Ministério da Saúde tem uma tecnologia própria já desenvolvida. Você está falando do sistema, aquele sistema de apoio à elaboração do relatório anual de gestão do SUS? Não. Não. Esse já é outro. Não, é outro. E esse também é a informatização não foi que vai dizer respeito, o sistema que vai dizer respeito à informatização dos prontuários eletrônicos, não é? E pretende informatizar também o sistema de atenção básica, né? É isso. Isso será entregue a uma grande empresa privada. O proprietário dessa empresa foi posteriormente chamado, ele passou a exercer um cargo dentro do Ministério da Saúde. São essas relações, essas relações espúrias, né, que a sociedade precisa compreendê-las para entender como é que a política vai sendo tramada, entendeu? Às escuras, e é preciso que a gente esteja todo dia correndo atrás da mídia grande, não é? E de documentos, para que a gente possa, então, minimamente ter algum material e começar a analisar como é que essa política, para onde ela está caminhando. Na minha ótica, a gente tem outros pontos mais que a gente pode falar. A política continua caminhando para onde ela sempre esteve, sobretudo a partir do golpe de 2016. Sobretudo, onde a gente tem um avanço notável para dificultando, restringindo, não é? Ações e programas do Ministério que vinham caminhando com dificuldade, mas que de qualquer forma beneficiavam aqueles que fazem a grande população usuária do SUS. Eliana, essa questão que a Heloísa colocou tem a ver com a transparência também, né? Quer dizer, menos transparência no SUS, né? Certamente. E que outros pontos você gostaria de... A gente olha, quando eu digo a gente, eu estou me referindo à classe trabalhadora, né? Sim. Porque estou aqui representando, inclusive, uma central, mas assim, a gente... não é só a classe trabalhadora, todo o povo olha com muita preocupação, eu acho, porque uma das medidas que mais preocupa é essa questão da desvinculação, e isso retira dinheiro da saúde, né? Uma saúde que, apesar de ter uma política, termos políticas, né, que atendem
implementadas atenderiam muito bem e financiadas atenderiam muito bem, mas que por um projeto, como já disse aqui, de governo que entende a saúde, que a saúde não deve ser assim como é hoje, pública, ou seja, a saúde universal, é um negócio, né? Exatamente, uma mercadoria que deve ser entregue para iniciativa privada. Então, a gente olha com muita preocupação para essa questão da desvinculação, da redução de fornecimento, abastecimento de medicamentos em farmácias populares. Sim. A questão, a última agora, né? Que a última nem sei, porque a dinâmica é tão grande, todo dia tem uma novidade. E aí a extinção de alguns conselhos, né? Dos conselhos de colegiados, comissões, etc. Tal. E são espaços onde a gente discute política pública que está extinta. Então, onde a gente vai discutir isso tem a ver diretamente com a questão da transparência. Sim. Né? E também existe uma lógica que eu gostaria de falar aqui, que tanto é um projeto, está ligado a uma ideologia de direita, que mesmo não sendo nesse governo, a reforma trabalhista que foi feita por Temer, a reforma trabalhista tem impactos fortíssimos na saúde da classe trabalhadora. Né? E isso não é aleatório, isso faz parte de um projeto, é uma estratégia. E assim, quem cuida de saúde do trabalhador é o SUS. Quando há desmonte dele, desprotege a classe trabalhadora nesse requisito. Então, isso é muito importante que fique claro, porque a gente, além da questão da desproteção social, com essa proposta da PEC 06, né, que, por uma parte, desprotege, porque dentro da Seguridade também está o SUS, que é a questão do atendimento à saúde da classe trabalhadora, está tudo unido e a desproteção é bem maior. Por parte da reforma trabalhista e também por essa proposta de alteração da Previdência. Islândia. Então, eu queria chamar a atenção 2 pontos, né? Até para o ouvinte pensar assim, quando a Heloísa fala, vai passar o sistema de informação para um ente privado, né? Porque a gente tem a ideia, eu falo a gente no geral, que a assistência privada ela é melhor, né? Normalmente quando o SUS, inclusive, atende bem nisso, parece privado. Mas pelos trabalhos que a gente faz, ela tem a maquiagem bonita. Mas a qualidade dessa assistência, ela sempre deixa a desejar. Eu falo, inclusive, pelos estudos que a gente faz aqui, quando compara, por exemplo, a restauração e o Miguel Arraes, no que se refere à eficiência, por exemplo. Então, assim, tanto no serviço e como na informação, a gente tem um prejuízo sério. Recentemente, a gente tem um sistema chamado CIOPS, que é o Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde, que ele é alimentado pelo Ministério da Saúde, mas tem um apoio privado. Nessa mudança desde o golpe, a gente tem quase 6 meses que a informação não é disponibilizada para o usuário em geral, simplesmente porque os contratos não foram refeitos. Porque se você está lá com a informação. Então, o contratado, ele tem algumas prerrogativas que ele pode ou não disponibilizar da forma que ele quer até o momento que você vai cumprir o contrato. Olha que perigo, como é que você vai pegar um sistema de informação que é vital para você, inclusive, repensar e planejar as ações de saúde para um ente privado? Só chamando a atenção para as pessoas, assim, o quanto isso é grave. Inclusive, acho que a gente tem que debater melhor, porque são informações de prontuários. Então, assim, tem várias questões que estão envolvidas nessa questão da informação. E há uma discussão maior também, eu acho que recentemente a gente viu o presidente criticando o IBGE, o problema não era o desemprego, o problema era do IBGE, que é essa crítica ao apagamento da estatística. A gente não está falando de um ente que começou a pesquisar ontem, a gente está falando de instituições sérias como o IPE, a própria Fiocruz, o IBGE, que ao longo de décadas vem construindo instrumentos sérios, importantes para a gente pensar o planejamento, não só na saúde, mas todas as políticas de saúde. Então, eu chamo a atenção do ouvinte que essas críticas à estatística, na verdade, é outro plano, é outra estratégia, porque assim, eu vou maquiar a realidade
diante daquilo que para mim for mais interessante estar divulgando. E um ente privado, na hora que eu faço alguns contratos escusos, de certa forma é muito mais tranquilo eu manipular a informação, né, do que uma instituição, por exemplo. Quem hoje pode, nenhum presidente hoje pode chegar no IBGE e dizer assim, está errada a pesquisa. A gente já tem uma metodologia específica, consagrada, ele não pode simplesmente chegar e dizer que é contra ou não está de acordo. Para isso ele tem que construir um argumento sério, né? Então eu acho que isso é super importante, a gente estar ligado nessas informações, inclusive buscando outras formas de informação que não só, isso tem crescido, né? Não só as informações das grandes mídias que estão postas, né? Heloísa, que outros pontos você quer colocar? A questão do programa Mais Médicos, já é possível dizer as consequências que esse problema está gerando para o Brasil, para o atendimento da população? Essa questão do Mais Médicos é um tema assim, de muito alta complexidade, porque o Mais Médicos, quando foi introduzido, o governo da presidenta Dilma Rousseff, né, já se sabia, nós todos sabíamos que o Mais Médicos em si não era uma política que fosse resolver ao longo o problema da falta de médicos, né, nas áreas de interior do Brasil, nos pequenos municípios e na periferia das grandes cidades. Não falta só médico pelo interior. Foi área periférica de grandes cidades, falta médico sim. Essa semana eu tive um relato impressionante, né, aqui em Camaragibe, aqui coladinho com o Recife, junto do Recife, unidade de saúde da família funcionando sem médico. Então, o médico não é o profissional central, claro que não é, dentro de um grupo de trabalho da equipe, mas ele é, sem sombra de dúvidas, decisivo para garantir eficácia dentro desse trabalho. Então, falta médico pelo Brasil inteiro, sabíamos disso. E a política do Mais Médicos foi, na verdade, uma medida para resolver uma situação urgente que estava insustentável. Bom, por razões de toda ordem, ideológicas, inclusive, porque o Mais Médicos tinha uma quantidade enorme de médicos cubanos, o governo brasileiro fez convênio via Organização Pan-Americana de Saúde para receber esses médicos, etc. Entra este novo governo e apenas porque os médicos são cubanos não podem mais ficar. Ok. E aí o governo faz um edital, alguma coisa, e aí aprova mais 7 mil médicos brasileiros, em torno disso, para preencher essas vagas. Já sabíamos que isto não poderia dar certo. Não dá hoje nem amanhã isso com médicos brasileiros, porque o projeto do médico brasileiro desde a sua formação, o seu projeto ideológico, o projeto hegemônico da medicina no Brasil, não é este de médico ir atuar junto de pobrezas em áreas miseráveis, fazer múltiplas ações sem um grau elevado de especialização. Não é este o modelo. Este é o modelo que uma parte de nós sonhamos com ele, mas não é esse o modelo que predomina hoje, nem dentro das escolas médicas, nada. Portanto, isso não poderia dar certo. Já entraram 7 mil, já saíram mais 1.000 e não sei quantos, e vai continuar saindo. Vai continuar saindo, que no momento absolutamente áreas desassistidas, entendeu? Para uma população que sempre o foi, com certeza, mas que nesses 3 últimos 4 anos desfrutou da possibilidade de ter um profissional especializado para resolver as suas questões de saúde e tudo mais. Enfim, eu acho que é um cenário bastante sombrio e não acredito, pela lógica que vem movendo as medidas do atual Ministério da Saúde, entendeu? Que esse programa vai ser redesenhado de formas a, de fato, atender às necessidades dessas populações marginais e periféricas. Sim. Quer dizer, e não há nada no horizonte, né? Quer dizer, o que há é esse que você embora o ministro venha dizendo que o Mais Médicos será uma das prioridades. Ele está falando de 3 prioridades. Ele está falando da prioridade dos Mais Médicos, pelo menos falou nessa entrevista grande aqui dos 100 dias. Na prioridade dos Mais Médicos, está falando na questão da informatização, da introdução do prontuário eletrônico, não sei mais o quê, e falando num grande redesenho também da Política Nacional de Atenção Básica, que já foi
é enormemente restringida e agredida no seu cerne pelas medidas ainda do governo Michel Temer. Agora o que a gente tem é só uma continuidade desse... O que é que está acontecendo? Eu queria situar quem poderia explicar. Islândia, nessa atenção básica. Então, tem essa revisão que ele fala do programa Mais Médico, há uma discussão muito próxima, né, com o Conselho Federal de Medicina, inclusive nessa reportagem que a Heloísa cita, falando na criação de uma carreira médica. A gente já teve modelos no Brasil que essa criação de carreira médica não funcionou. O Mais Médico não surgiu por acaso, ele surgiu porque já existiam várias iniciativas que perceberam que se a gente não tivesse um provimento e um maior investimento na formação, a gente não ia sanar essa falta crônica de ter médicos atendendo na periferia. Inclusive, a própria formação as universidades vêm passando por uma discussão de como formar pessoas mais adequadas à necessidade da população. Então, o eixo do Mais Médico não era só o provimento, e um eixo importante que era o investimento na formação. E você, como professora, sabe o que é que as universidades agora estão sendo atacadas no seu cerne, principalmente essa universidade que tem programas de formação mais adequados a essa necessidade. Então, isso é importante. Eu também não acredito que a carreira médica ela vá prover, até porque, inclusive, o que eu já li da proposta que vem sendo colocada é que, por exemplo, depois de um certo tempo, o médico vai poder vir para a região metropolitana. A gente já assistiu esse filme. É óbvio que depois que ele tiver alguma forma de vir de novo para a região metropolitana, ele vai vir às cidades que estão descobertas. Para você ter uma ideia, a gente tinha 4.058 municípios sendo atendidos. A gente tem 5.500 e pouco. Então, se a gente tinha 4.058, a gente está dizendo que mais de 90% dos municípios brasileiros, de alguma forma, foram atingidos por essa política. Quando se refere ao Nordeste, os indicadores que a gente acompanhou nos últimos anos mostram que houve, sim, um impacto, uma redução. A gente ouviu usuários, por exemplo, dizer assim, eu não preciso ir para o posto todo dia porque eu sei que o médico vai estar lá. Isso faz uma diferença enorme no processo. Como a Heloísa colocou, não é que o médico seja central, mas ter certeza que você tem uma equipe todos os dias atendendo, isso dá à pessoa que precisa de atendimento maior tranquilidade, que ele não precisa estar lá no posto, né, arriscar chegar de madrugada para ser atendido. Eu acho que isso é super importante. E, ao mesmo tempo, a gente olhar esse outro processo que vem sendo discutido, inclusive na atenção primária, que aí eu acho muito sério, que é o provimento da assistência à atenção básica pelas organizações sociais de saúde. Tem um exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro, assim, qual é o problema dessas OS, entre tantos outros? Mas vou chamar a atenção ao que está acontecendo agora, né, no Rio. O Rio de Janeiro, ele teve uma expansão da cobertura pelas OS, né, no governo anterior, com o prefeito anterior, e recentemente uma das metas, por exemplo, do prefeito é a redução de cobertura, porque ele diz que a redução de cobertura, que a cobertura da atenção básica não favorece a assistência. Então ele vai investir naquilo que a gente já sabe, que é o atendimento especializado, e deixar de investir na atenção primária. Então já tem pessoas, por exemplo, em várias áreas do Rio de Janeiro que estão sem assistência porque está tendo redução. Uma coisa mais grave. Ao ser contratado pela OS, com todas as limitações que a gente tem do agente comunitário de saúde, a gente ainda tinha o cuidado que era alguém que pelo menos conhecia a realidade. Agora eles estão fazendo processos seletivos abertos que qualquer pessoa pode ser agente comunitário, como já existe inclusive no Distrito Federal. É uma pessoa que não tem envolvimento com a comunidade, nem sabe o que ela faz uma seleção por SOS e começa a atender. Então, assim, o cerne daquilo que a gente pensou, da atenção primária, que é uma equipe comprometida com aquele local, né, que é a descrição do território, ou seja, aquele território no qual você vai ter uma equipe que vai conhecer aquela realidade, que vai entender quais são os processos de adoecimento, que não é só o problema de saúde, né? Não é só a questão do diagnóstico biomédico, mas as questões sociais envolvidas naquele local. Então, ter uma equipe que entenda esse processo é extremamente importante. Então, tudo isso está sendo, infelizmente, desestruturado, porque a lógica e a ideologia não é de um atendimento integral para uma comunidade específica, no qual o Estado vai se posicionar. Não, o atendimento é fazer produção de serviço, que é outra lógica. E aí é uma lógica que o sistema privado, eu lembro que eu li há 2 anos atrás, não, acho que foram uns 6 anos atrás, na verdade, uma revista que dizia assim, o maior problema do mercado da saúde no Brasil é o SUS. No entanto, estamos fazendo ações para que isso seja minimizado, né? Então, está escrito.
né? O que para você, para qualquer um de nós, seria um absurdo, isso para o mercado da saúde, ou seja, para quem vende produtos, seja ele na informação, seja ele de medicamentos, seja ele dos possíveis planos de populares que eles acham que vão conseguir emplacar, isso é natural. Então, como mais uma vez, tem uma agenda que é reduzir o papel do Estado para que a gente possa vender e as pessoas comprarem serviço. O que eu pergunto é, quem vai comprar o serviço no momento que está todo mundo sendo desempregado nesse país e que a política econômica está, né, a cada dia pior? O Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já volta com o debate sobre qual é a política de Bolsonaro para o SUS, aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. 11h30. Universitária FM Agenda Cultural. Nesta quarta, rola a 43ª edição do Gerações Musicais, com o show A História do Brasil através da Música, de Flávio Brainer e Mônica Souza. Sob a coordenação de Marco Rosati, a Arte Plural Galeria, localizada na Rua da Moeda, bairro do Recife Antigo, virá palco a partir das 7 da noite. A entrada é gratuita e sujeita à lotação no local. A Escola Municipal de Arte João Pernambuco realiza mais uma edição do Abril pras Artes, uma mostra estudantil e profissional que une as diversas linguagens artísticas em oficinas de formação e apresentações abertas ao público. Com o tema O Movimento Cultural da Várzea, a programação é formada por atividades nos 3 turnos de funcionamento da escola. Mais informações através do telefone 3355 4093. 3355 4093. Universitária FM Agenda Cultural. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial, exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania. Café Colombo, todos os domingos, 2 da tarde. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta e hoje estamos trazendo um panorama sobre a política de Bolsonaro para o SUS. Para fazer essa análise, recebemos a docente e pesquisadora da Fiocruz, Pernambuco, Islândia Carvalho, a professora do Departamento de Medicina Social da UFPE, Heloísa Mendonça, e a secretária da Mulher, trabalhadora da CUT Pernambuco, Liana Araújo. Antes da gente voltar ao tema, nós vamos agora de manhã... Está havendo o lançamento da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais na Câmara dos Deputados. O evento conta com a participação de reitores e representantes de entidades da área da educação. O reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, foi a Brasília, está acompanhando o lançamento da frente e é com ele que nós vamos falar agora ao vivo por telefone. Professor, bom dia. Como está o lançamento da frente? Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva. Eu estou aqui com o nosso pró-reitor de planejamento, Tiago Galvão,
as 63 universidades federais estão aqui presentes no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, e foi lançada a Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, composta de vários partidos, porque se tem o entendimento de que as universidades federais são absolutamente relevantes, fundamentais para o desenvolvimento social, inclusivo e solidário do Brasil. Como é que está, quais são as ações, as principais ações da frente, o que foi dito, qual é a situação das universidades federais hoje? Sim, primeiro, nós tivemos uma apresentação da Ambipes, né, através da nossa presidência. Foi apresentado um vídeo de 13 minutos sobre a riqueza que é as universidades federais, um patrimônio do povo brasileiro. Então, distribuímos um documento mostrando que 95% da produção científica do Brasil é feita pelas universidades federais. Para você ter ideia, Paula, nós temos as 63 universidades distribuídas em 334 campos. 72% dos professores das universidades federais possuem doutorado. Mais de cerca de 60% das teses de mestrado e de doutorado são publicadas nas universidades federais e nós somos responsáveis por uma política muito forte de inclusão social. 70% dos estudantes hoje das federais do Brasil vêm de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Então, é um papel relevante, né, que a universidade tem, e o grande objetivo da frente é justamente de construir alianças, né, através de articulações com as entidades, com a sociedade brasileira, para mostrar o quanto nós somos importantes para que a sociedade nos defenda. Ok, muito obrigada, professor Anísio Brasileiro, reitor da UFPE, que falou agora conosco sobre a Frente de Valorização das Universidades Federais. Bom dia, professor. Bom dia, Paula. Estamos à disposição da comunidade da UFPE e da sociedade pernambucana. Ok. Bom, então, muito obrigada. Voltando para o nosso assunto, então, essa questão da atenção básica, né? A gente já teve um problema, né, que foi a questão do sarampo, né, que o Brasil perdeu, já tinha, vamos dizer, abolido, né, erradicado o sarampo, e isso voltou. Como foi que funciona? Quais são os efeitos disso? Pois é, Paula, eu penso que é talvez uma das consequências mais dramáticas que a gente tem e decorre exatamente da desestabilização, desorganização da Política Nacional de Atenção Básica, que vem desde o governo Temer. Isso tem que ficar muito claro. De um modo geral, tudo isso que a gente está conversando aqui, isso não é fruto de 4 meses de governo, desse governo atual. Na verdade, a gente tem problemas, investidas importantes, né, desde o governo Temer. E aí a Política Nacional de Atenção Básica, a Política de Saúde Mental, o Programa Farmácia Popular, né, e outros, entendeu? Então, a gente tem que olhar essa questão vindo já desde 2016, pelo menos para fazer uma análise um pouquinho mais contextualizada. Então, essa questão do sarampo, o problema que a gente teve, né, que com essa... os problemas, falta de pessoal, falta de material na rede básica, né, sobretudo na região norte do país, uma região que mais recentemente esteve exposta, bastante exposta à entrada, né, de cidadãos latino-americanos, né? Então, essas pessoas chegaram e aí nem estavam vacinados os brasileiros, provavelmente não estavam vacinados os outros, entendeu? E aí surgiu uma epidemia de sarampo, né? Então, a gente teve vários casos, alguns municípios da região norte notificaram esses casos, e o Brasil, que vinha de uma situação frente aos organismos internacionais de controle, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial e tal, né, e que tinha, então, um certificado de erradicação de sarampo, o Brasil, então, retorna agora, né, para uma situação anterior, porque agora o sarampo está outra vez, né, acontecendo em várias regiões. Agora, isso não é o único ponto, do ponto de vista da política nacional de atenção básica, não é? A gente tem outros problemas que estão agora já postos e comprovados. A gente tem um aumento da mortalidade infantil no Brasil.
Você imagine que o Brasil vinha de 15 anos de queda consecutiva na mortalidade infantil, e entre 2016 e 2018, né, a gente já tem detectado por trabalhos feitos nas universidades públicas, tá certo? Pesquisadores de universidades públicas brasileiras demonstraram claramente, ano passado, com muita preocupação, evidentemente, um aumento da mortalidade infantil, não é, que é um indicador muito sensível, e muito sensível no sentido assim, piora as condições de vida da população, ele piora junto. Quando você melhora essas condições de vida, esse indicador também responde de pronto, né? Então, a gente já tem também a queda, o aumento da mortalidade infantil, a tendência agora crescente da mortalidade infantil, provavelmente com a reforma trabalhista, provavelmente com o desinvestimento, né, para o sistema de seguridade social, pegando as políticas de saúde, pegando a tal reforma da Previdência, parênteses, que ontem teve o seu primeiro momento de aprovação na comissão jurídica, né, mas enfim, vamos ver para onde a gente vai caminhando, e pegando também as políticas de assistência social, quer dizer, tudo isso junto, entendeu? A gente já vai assistindo a uma piora de indicadores sociais, indicadores de saúde. Inclusive, o próprio sistema, os hospitais, por exemplo, eles já começam a ficar mais abarrotados por falta dessa atenção básica, não é, Liana? Com Como certeza. é que vocês analisam essa situação? Eu queria falar uma coisa. Quando eu sou trabalhadora e quando eu vou trabalhar, né, consigo um emprego, o trabalhador faz um exame admissional. Sim. Certo? Isso parece que não está ligado, a gente não faz muita associação, mas tem uma associação importante nisso. Se eu não tenho satisfeito, não é satisfatório a atenção básica à saúde, já tenho problemas de entrar também no mercado de trabalho sem nenhum adoecimento. É bastante, porque o empresário, o empregador, ele quer que você entre lá em perfeitas condições de saúde. Parece tá fora da realidade, porque com saúde não é só saúde física, é um conjunto de condições que proporciona a saúde. Então, a gente entra num trabalho, no emprego, tem que fazer o exame admissional. Então, a gente entra lá mas, assim, as condições, é desgastante. As condições a precarização do trabalho. Tem trabalho insalubre, tem trabalho penoso, periculoso. As condições de trabalho mesmo são bem desgastantes ao longo da vida, né? E aí, assim, a gente termina saindo do trabalho e tem o exame demissional. Muitas vezes, porque você não tem condições de sair do trabalho para ter essa assistência à sua saúde lá no trabalho, se tem algum problema, ou doença comum ou doença do trabalho, você fica calado, não sai, porque o mercado está desaquecido, desemprego está grande, não tem investimento, não tem um plano de desenvolvimento econômico. Então, isso dificulta você sair daquele trabalho mesmo adoecido, e você não cria um histórico. Quando é na hora que você vai ser demitido, que tem o exame demissional, você não tem nenhum histórico de adoecimento e termina sendo desligado com problemas de saúde. Então, assim, isso está ligado também à atenção básica da saúde. Entendeu? A gente não faz muito essa associação, mas ela é verdadeira, ela é real. E, assim, a gente precisa, por fim, entender que saúde é um direito. É um dever do Estado e é um direito. E como a gente estava falando no bloco anterior, quando o programa Mais Médico não leva médico para as periferias, para os lugares de difícil acesso, o que acontece é que a gente cria categorias de brasileiros e brasileiras, né? Parece que, por não ter assistência, ela é um brasileiro de segunda categoria. Então, tudo isso é uma problemática que está ligada, inclusive, a essa política que o governo Bolsonaro quer
fazer parecer que não existe essa problemática, mas ela existe sim. Islândia, e essa questão da saúde mental, que como é que está? Assim, vai ser implantada essa questão de retorno dos hospitais psiquiátricos? Quais são as notícias que se tem até agora sobre isso? Mais recentemente, né, a saúde mental não é à toa que são exatamente as áreas de maior resistência, eu acho, de renovação das políticas que foram inicialmente atacadas, né, como a participação social, saúde mental. Saúde mental eu considero um dos campos de mais revolução na saúde. Inclusive, se você for para as conferências de saúde, você vai ver que vai ter muito usuário lá do CAPS, né, da saúde mental. Claro que a gente teve limites em relação às internações, que é uma demanda também dos usuários, mas qual é a proposta hoje? É que aquelas ações, e aí é, de novo, muito claro, assim, algumas ações de internação e de atendimento está passando para as clínicas privadas e mais especificamente para as clínicas privadas ligadas a determinadas religiões. Comunidades terapêuticas. Chamadas as comunidades terapêuticas. Que na realidade é um eufemismo, né? São hospitais psiquiátricos, não é isso? Não necessariamente. Não. São comunidades terapêuticas, mas que foge do que a gente está chamando aqui de um arcabouço do cuidado em saúde mental, no qual você não vai ligar aquele sujeito como um coitadinho a uma determinada religião. Você vai empoderar aquele sujeito que ele pode sim enfrentar, seja o seu vício, o seu problema, né, e ser reposicionado na sociedade com plena liberdade, né, de fazer determinadas ações que os CAPs vinham fazendo com dificuldade, porque não tem sempre recursos necessários e suficientes, mas vinha. Os hospitais psiquiátricos é outra questão. Primeiro, existe uma rede dentro da psiquiatria, né, que nunca aceitou a perspectiva dos fechamentos dos hospitais psiquiátricos. E aí quem, ao longo da história, acompanhou o que eram os hospitais psiquiátricos, inclusive de várias internações obscuras, né, que aconteciam nesses hospitais, eles nunca aceitaram o fato que a gente estava mudando a perspectiva da saúde mental. Então, eles também estão querendo ganhar espaço, que é, antigamente não, mais recentemente, você poderia internar uma pessoa com algum problema psiquiátrico num hospital geral, e agora eles querem retomar a discussão do hospital psiquiátrico. Isso ainda não está posto, porque o Ministério Público Federal ele entrou com um processo para que todas as questões relativas à saúde mental elas sejam rediscutidas. E aí também chamar a atenção das pessoas. Ao mesmo tempo que vocês ouvindo o programa dizer, nossa, está tudo se acabando, assim, a gente está sofrendo muita pressão, mas é um campo que tem mostrado uma resistência desde o golpe, desde lá quando o ministro Marcelo Castro começou a fazer algumas imposições, o movimento da reforma sanitária, ele tem se posicionado, eles têm ido para a rua e têm feito uma recente conquista, que é essa rediscussão. Então, é importante que a gente possa, sim, não é só em vários movimentos, ir para a rua, em acionar os ministérios públicos federais, que o papel deles é esse, por exemplo. Em relação à emenda constitucional 95, a gente tem uma demanda já, um processo, né, que chama-se ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, porque ela é inconstitucional. Para você ter uma ideia do quanto ela é inconstitucional, quanto ela afeta o direito, existe um estudo antes da emenda constitucional 95 ser aprovada, que mostra que se você pegar os municípios no Brasil, você pega esse município e aí você faz uma previsão dele daqui a 20 anos, pegando os indicadores de agora e fazendo prospecção. Um dos estudos que a Fiocruz fez mostra que morrerão 30 mil crianças menores de 5 anos só com a aprovação da emenda. Não são uma nem duas, são 30 mil. Há 2 anos atrás eu dizia assim, eu não quero ser responsável, eu não quero me calar diante disso. Foi quando eu aumentei a militância, porque é chocante os dados. Você pegar o mesmo município nas condições que ele está. Então, aí esse estudo está disponível para o ouvinte? Está disponível. Se o ouvinte colocar lá, vai ser impactos da emenda constitucional na mortalidade infantil. Tá. Né? A gente depois quer o link que a gente pode publicar na página do programa e deixar disponível. O Rasella, RASELLA. Então, você vai ver esse estudo, né, que vai estar mostrando quais são os impactos. Então, você junta isso, por exemplo, com hoje 3 mil unidades sem um atendimento médico adequado. Esse caso, sarampo.
É óbvio que uma epidemia é uma epidemia, às vezes, por várias questões externas. Só que quando você está na epidemia, já existe na saúde algumas ações estratégicas de bloqueio da epidemia, de ações estratégicas para que você possa evitar que essa epidemia se torne num problema maior. Isso a gente já teve vários no Brasil, mas a gente estava organizado para isso. Começa pela atenção primária, você tem uma vigilância epidemiológica, que são aquelas ações de saúde, que também vão ser acionadas e vão bloqueando a epidemia. Foi o que não aconteceu o ano passado, juntando-se a nova preocupação, porque desde janeiro a gente teve vários problemas, né, de ordem, digamos assim, desde o ano passado, na verdade, que são as mineradoras, por exemplo. Hoje a gente tem vários estudos em Brumadinho, vários estudos em Minas Gerais, que a gente está tendo um aumento dos casos de febre amarela. Isso não é uma coisa para o futuro, isso é uma coisa de agora, que a gente, se vocês perguntam assim, foi discutido febre amarela? Está sendo feito bloqueio? A gente está rediscutindo a questão da produção da vacina? Não. Então, são questões que podem ser evitadas à medida que você já constrói ações para que você possa minimizar as consequências, né? Minimizar as mazelas. Sim. Então, a gente está com uma política estagnada, né? O que a gente tem na verdade, desmontando, desestruturando, mas assim, construindo nada. Paula, veja bem, acho que o problema é mais complicado. Sim. Enquanto o Henrique Mandetta, né, é assim que chama o atual ministro da Saúde do país, faz todo esse discurso que está reorganizando e tudo mais, a agenda oficial desse ministro, nesses 3 meses, mostrou que ele teve 200 horas marcadas com parlamentares e com agentes do setor privado da saúde no Brasil. Ele teve lá na agenda oficial. Então, se ele recebeu, o que ele está fazendo se ele recebeu em 200 ocasiões essas pessoas? Ora, o atual ministro da Saúde, ele é proveniente, ele é sempre teve muito ligado ao setor privado lá no estado dele, ele foi durante tempo, foi diretor da Unimed e tal, enfim, essa é a origem dele, né? E a gente tem um setor privado no Brasil nesse momento, que é um setor privado bastante organizado, muito organizado. Esse setor privado, ele vem desde 2014, ele vem numa política de aproximação muito forte, né, com o governo central e com 2015, e desde o golpe, né, esses grupos empresariais, né, se organizaram, criaram no Brasil o que se chama o ICOS, o Instituto Coalizão Saúde, foi criado em 2016. O Instituto Coalizão Saúde agrupa o que eles chamam a cadeia produtiva da saúde. Então, agrupa desde empresários do setor hospitalar, do setor de laboratórios, né, de sistemas de imagem, de empresas produtoras de medicamentos, empresas importadoras de medicamentos, de equipamentos, enfim, é o grande setor empresarial da saúde. O ICOS divulga em seus documentos oficiais, eles têm uma página e isso está acessível lá, pelo menos estava até muito recentemente, a menos que tenha saído, mas isso está bem claro, eles explicitam claramente que eles pretendem partilhar com o governo da formulação de um novo sistema de saúde. Este sim que será então o sistema de saúde para o futuro, no qual o setor privado entrará como formulador das políticas de saúde. Então, esse é o ponto, entendeu? Para o qual eu queria muito chamar a atenção do ouvinte, da sociedade em geral, né? O Ministério da Saúde no Brasil, tradicionalmente, sempre conversou com o setor privado, até porque o Ministério da Saúde, o governo federal, o SUS, né? Ele não tem autonomia, ele não tem independência do ponto de vista da prestação de serviços. Ele depende mesmo de uma rede hospitalar privada, de uma rede de laboratórios, de uma rede de serviços de imagem. Então, essa conversa é uma conversa muito antiga, né? Mas esses prestadores, eles entravam complementariamente. Agora, o sistema privado está dizendo que ele quer ser o formulador da política de saúde.
é assim que ele vem se encontrando. Teve vários encontros com o Temer, na época que o Temer governou o Brasil. Encontraram-se, por exemplo, tiveram agenda com o ministro Lewandowski, tiveram agenda com deputados, ou seja, eles estão atuando ao seu modo, atuam por cima, né, com os altos escalões do poder, né, e se colocando como uma alternativa viável para a população brasileira. Como bem mencionou Islândia há pouco, uma população empobrecida, uma população que vai sofrer drasticamente com a reforma trabalhista, que vai sofrer com a reforma da Previdência, qualquer que seja o arranjo que venha a ser posto em execução e que, obviamente, sofre todo dia com a falta de investimento para o SUS. Diante desse quadro, a gente está chegando ao fim, Liana, como é que os trabalhadores estão se organizando, né, na reação? Próxima semana tem o 1º de maio, né? Pois é. Qual é a programação? Na CUT também a gente tem uma secretaria, né, que é de saúde do trabalhador e trabalhadora, e a gente se organiza também para fazer esse enfrentamento, né? E agora, 1º de maio, todas as centrais sindicais do Estado, ou seja, 7 centrais sindicais, se agruparam e estamos construindo, né? Terminando o formato aí do 1º de maio, que esse ano a gente vai cair numa quarta-feira. Então a gente vai se concentrar às 9 horas na Praça do Derby. E o mote principal do 1º de maio será contra a reforma da Previdência, que está batendo forte na classe trabalhadora. Entendendo aqui como classe trabalhadora, não porque quem está construindo são os sindicatos, parece que essa PEC só atinge quem tem carteira assinada. E é importante lembrar que não é isso, atinge toda a população brasileira. E então, assim, a gente está construindo junto com as frentes também. Eu aproveito até para lembrar que o Fora da Curva vai fazer quarta-feira, no Dia do Trabalhador, um especial, e vai acompanhar toda essa manhã de protestos e paralisações, das 10 da manhã ao meio-dia, com um horáriozinho mais estendido, para a gente fazer análise de conjuntura do ponto de vista do trabalhador, que é o que a gente faz aqui, que a gente fala para a maioria, né? Vai ser ótimo. A gente fala o que a maioria cala. Islândia, para terminar, o que é suas considerações finais? Convidar, né? Eu acho que a gente está num momento... Eu costumo dizer que eu acho que a gente não está... extinguindo. Eu acho que a gente está num momento de bifurcação para dizer assim, qual é a sociedade que a gente quer, como é que a gente quer caminhar daqui para frente, o que é que eu estou chamando de bifurcação? A gente teve algumas experiências com todas as limitações que mostraram que a gente pode sim ter uma sociedade mais equitativa, que as pessoas podem ascender alguns espaços na universidade, que a gente pode começar a construir, né, a divisão, ou pelo menos compartilhar melhor as benesses da sociedade. Ou a gente pode voltar ao que a gente era antes desse movimento onde as políticas sociais valorizavam, né, as pessoas com menos oportunidade. E eu acho que é hora da gente fazer essa reflexão. Para onde a gente vai? Por exemplo, na hora que a gente está falando aqui de recursos e dinheiro, a gente vai... Para que é o nosso imposto? É para a saúde e a educação ou para a gente favorecer determinadas famílias no sistema privado? Eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo enquanto sociedade para estar repensando o nosso lugar e saber o que é que a gente vai construir daqui para frente para gerações futuras, né? Porque a gente está correndo o risco de perder aquilo que a gente conquistou, que é o nosso sistema de seguridade social, que envolve a previdência, a assistência social e a saúde. A gente se comprometeu a defender essa agenda e eu acho que a gente precisa retomar essa discussão. E eu convido a todos a estar participando. Heloísa, uma palavrinha final. Bom, somente agradecer a oportunidade e falando para o ouvinte, conclamar a sociedade, a gente não pode perder oportunidades de resistir,
porque o que o atual governo pretende instituir na sociedade brasileira é um governo de benefício para a minoria, não é? Os ricos, os que mais têm no país, e retirar dos mais pobres a possibilidade de dias melhores de vida. É contra isso que a gente deve resistir. Agradeço, então, a professora Heloísa Mendonça, professora do Departamento de Medicina Social da UFPE, a Islândia Carvalho, que é professora docente da Fiocruz de Pernambuco, e a Aliana Araújo, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT. Só uma notinha, lembrando que amanhã, à tarde, às 14 horas, o Instituto Futuro promove o ciclo de debates, né, chamado Crises Contemporâneas, com o tema Guerras Híbridas e América Latina na Nova Ordem Mundial, com os palestrantes José Luiz Quadros, professor titular da PUC de Minas Gerais, e Marcos Costa Lima, Departamento de Ciências Políticas da UFPE e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, e Larissa Evelyn. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar e Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Alex César. Obrigada, Alex. E acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.